Nós conversamos com o Fauás Tarra, ele é o presidente da Câmara de Jundiaí e que agora está passando aí por um processo de renovação de frota, mas não é aquela renovação assim de comprar carro blindado, nada, né? É necessidade. Com certeza. Primeiro eu queria agradecer, Anselmo, pelo convite. Que é isso? É uma honra estar aqui no Jornal Novo Dia para a gente bater um papo e contar um pouquinho a verdade dos fatos, né? Antes que acabam acontecendo mais polêmicas, enfim, a gente gosta muito da transparência. Eu, antes de ser presidente, quando assumi meu mandato, eu sempre prezei pela transparência do nosso trabalho. Então, agora à frente da presidência, também quero levar esse trabalho junto à imprensa, aos órgãos que nos fiscalizam, né? Então, a gente fez um bate-papo ontem com a imprensa, com o Voto Consciente, o Observatório Social, e nós anunciamos que nós teremos que tomar essa medida, que é a renovação e a redução da frota dos veículos da Câmara Municipal. A Câmara hoje tem quantos carros? Hoje nós temos, Anselmo, 16 carros. Quantos que andam? Hoje, no momento, uns 5, 6 carros estão aptos a funcionar. Os restantes precisariam de uma manutenção, e essa manutenção custaria mais ou menos aproximadamente R$260 mil. E a frota hoje vale R$177 mil. Então não tem cabimento você investir numa frota gastando o dobro do que ela vale, né? Então não tem cabimento. Agora esses 5, 6 que funcionam, você estava me contando aí, eles provocam emoções, né? Para o passageiro. Então, eu como presidente, eu tenho uma responsabilidade muito grande pelos funcionários da Câmara, sendo o motorista que faz o transporte, quem está dentro do veículo, seja assessor, vereador, ou os próprios funcionários do Legislativo, do Jurídico, do Administrativo. Então, se amanhã acontecer qualquer tipo de acidente, quebrar uma mocinete, estourar um pneu, enfim, a responsabilidade é nossa. E hoje não tem condições boas de uso. Então, nós temos que resolver o problema. Isso é fato. Aí nós partimos para os estudos e a gente está tomando as decisões. Mas que nós deveríamos tomar uma atitude, isso era fato, assim que a gente assumiu. Bom, esse pregão para a compra dos carros, de 16 atuais, vão passar para 12. Ou seja, você vai cortar 1/4 dos carros. Na verdade, nós temos 14 motoristas concursados, então é bom a gente frisar isso. Então é legal a população entender que quando nós temos o cargo na Câmara e o funcionário, e eles prestaram concurso de motorista. Então até então, na época, tinha o concurso, foram abertas vagas e foi preenchida. Então nós não podemos pegar esses motoristas e mandar embora, ou desviar a função. Isso nós não temos legislação para isso, não pode. Então, eles são motoristas, eles devem cumprir essa função, esse é um ponto. Então nós estamos reduzindo de 16 veículos, compraremos 12 veículos novos. Então, nós faremos aí um rodízio entre vereadores, assessores e os quase 140 mil funcionários da Câmara. 140? 140 mil, não. Desculpa, perdão. 140 funcionários, perdão. 140 funcionários que nós temos na Câmara. Então, às vezes tem que ir num Ministério Público, nós temos que ir numa prefeitura, enfim, ou algum outro órgão, ou atender o munícipe. Então, a gente vai acabar revezando entre esses 140 funcionários, os vereadores da Câmara e os assessores. Bom, os cargos atuais, que já estão sucateados, precisando de manutenção, eles foram avaliados por 177 mil. A empresa que vender os novos carros, ela vai aceitar esses carros como entrada, é isso? Perfeito, Anselmo. Foi o que nós pedimos aí nesse pregão, que fosse aceito esses carros para diminuir, né, o valor, o gasto. E, enfim, a gente tem um cuidado muito grande com o dinheiro público, né? Esse dinheiro é nosso, da população. Então a gente tem que ter um respeito. Então a ideia era justamente essa: a gente dá como entrada do pregão e abate, e o restante a gente paga essa diferença. Bom, esse pregão vai ser que dia? Então, nós abrimos agora, então está num processo dessas empresas irem lá fazer a avaliação, e logo após já começam, eu não sei te dizer exatamente o dia, porque depende da parte burocrática, deles irem lá avaliar, então tem um período, né? Mas a gente acredita que mais uns 30 dias a gente conclui esse processo. E aí a Câmara passa a ter 12 carros e se livra desse abacaxi aí. Realmente, é isso mesmo. A gente vai. E outra coisa que é bom a gente deixar claro, que todos nós temos veículos, né? A maioria das pessoas que estão nos acompanhando tem veículos. Então, todos nós devemos fazer uma prevenção, uma manutenção prévia dos nossos veículos, nossas casas, enfim. Então, essa é a ideia também. Você comprar carro novo, por mais que às vezes possa parecer impopular, nós economizamos, porque a gente vai gastar muito menos
manutenção, temos a garantia de um carro zero. Então a tendência é que por mais, sei lá, 5, 8, 10 anos esses carros estejam em ordem. Por quê? Tem a garantia no carro zero, faremos as manutenções, então esse carro terá mais condições de uso lá na frente. Alugar carro, nem pensar. Nós fizemos alguns estudos, então se for o aluguel, é um gasto enorme. Como a Câmara roda pouco, então não compensa, a gente não tem grandes trechos, a gente trabalha a nível municipal, então seria um gasto muito excessivo. Em 2 anos e meio, 3 anos, a gente compraria uma frota nova, zero, nossa. Então, a gente optou por não alugar. A terceirização seria compensável se você contratasse o carro com o motorista. Como nós temos um motorista, então não tem também o porquê de terceirizar toda a frota. Então nós temos que partir para a compra mesmo desses carros. E lembrando que não são carros de luxo, né? Até a gente brincou no início, não são carros de 70, 80, 100 mil. Bom. São carros, a gente não pode especificar a marca, a gente abre um pregão, mas são carros aí de 1.6, que também é importante explicar, porque o 1.6, porque ele dura mais que 1.0, hoje com a tecnologia, e o consumo também é muito próximo. Então a gente optou pelo um carro 1.6, então vai ser um Gol, um Fox ou uma outra marca que ganhar esse pregão. Carro popular. Carro popular, exatamente. E o carro no Brasil hoje é caro, né? Hoje um carro popular é difícil achar um carro de menos que 40, 50 mil. Hoje, infelizmente, os impostos são caríssimos, então é o preço. Então não são carros de luxo, são carros para o nosso dia a dia, para a Câmara de maneira institucional poder aí utilizar. Bom, FAO Astarra é origem... libanesa. Sua família é de origem... minha mãe é libanesa, meu pai acabou nascendo aqui, mas meus avós vieram do Líbano também. Bom, então não dá para discutir conta e negócio com libaneses. Está então, no sangue, né, Anselmo? Está no sangue, não tem jeito. Agora você tem mais um problema sério lá. É uma herança assim que vem, não é de hoje. Que é o prédio anexo, é aquele prédio em frente à Câmara onde funciona o PROCON. Isso daí tem rachadura, tem parede pedindo pelo amor de Deus para ser rebocada, tem problemas de estrutura também, parece? Estrutura não. Estrutura não? Não, o laudo saiu. Então, só para dar um histórico para as pessoas e para você, Anselmo, começou esse estudo no mandato do Marcelo Gastaldo, aí o Gustavo deu andamento e agora eu estou aí para dar a continuidade. Então, o prédio anexo é um prédio que foi construído com a intenção de dar mais qualidade de trabalho, de vida, enfim, aos funcionários, né? Antes existiam salas lá no prédio onde nós temos a sessão que ficavam 5, 6 gabinetes numa sala pequena. Cubículos. Exatamente. Então foi feito o prédio. Infelizmente, na época, uma empresa horrorosa aí, que ganhou a licitação, não honrou com toda a obra, enfim, foi um parto até conseguir finalizar essa obra. E hoje, Anselmo, ficou pronto o laudo, então nós temos o laudo pronto, ele demorou, é um processo bem burocrático, a prefeitura tem que atestar que não pode fazer a obra, até contratar uma empresa para fazer esse laudo, então tem todo um rito, e demorou um bom tempo. Então agora o laudo ficou pronto, não temos o risco de estrutural do prédio, então isso já é um... Quer dizer, cair ele não cai. Cair não cai, porém, com essas chuvas que estão dando, por exemplo, nós temos lá uma enxurrada de vídeos com um prédio alagando, com salas de vereadores alagando, ou departamentos lá da Câmara cheio de água. Temos o PROCON ali também, que atende muitas pessoas semanalmente. Ali passam milhares de pessoas por semana na Câmara, é um volume muito alto. E os funcionários. Então, eu também me sinto nessa obrigação e responsabilidade de a gente resolver esse abacaxi, né? Que é um abacaxi, só que é um patrimônio público, né? Então, eu falo, não é meu, não é, enfim, dos vereadores, é da população. Então ali a gente recebe munícipe reclamando, levando sugestão, tem o PROCON. Então eu me sinto na obrigação da gente continuar dar andamento nessa obra que os outros 2 vereadores, Gustavo e Marcelo, começaram com esse processo. E a tendência é que a gente consiga aí terminar, se não esse ano, já dar andamento, porque agora qual que é o processo, né? O laudo está pronto, nós teremos que contratar agora uma empresa para fiscalizar a obra, que é tudo isso a lei que manda, e após isso a gente abre a licitação para uma empresa tocar essa obra. Pra fazer a reforma. Né? Então, só para concluir, são rachaduras, que nem você disse, o telhado, o teto ali, precisamos fazer a impermeabilização. Por exemplo, os canos onde tem ar-condicionado, já está tudo descoberto, descascado, então a gente tem que fazer todo esse recapeamento, esse recap, né, desses canos. A parte de pintura também, nós temos uma área extensa de pintura a ser feita. Então, esses reparos que são necessários, que também não é luxo, é a necessidade. Bom, depois de tudo isso, você vai terminar seu mandato daqui a 1 ano, 2 anos. 2 anos, né? 2 final anos. de Estamos no 2020. começo de 2019, você termina
31 de dezembro. Perguntinha básica, você vai concorrer à reeleição? Eu não tenho por que enrolar. Eu gostaria muito, Anselmo. Eu sou franco. Se eu falar que não é mentira, gostaria muito de vir para a reeleição, porque eu me achei, eu gosto muito do que eu faço. Eu procuro ajudar o máximo de pessoas possíveis, dar retorno para o máximo de pessoas possíveis. Se a gente não resolver, a gente encaminha o pedido. Então eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então eu gostaria sim, eu gosto muito da vida pública. Eu abdiquei da minha vida, do meu comércio, da minha vida particular, para focar nessa vereança, nessa experiência. E eu assim, me sinto muito bem nisso. Então eu gostaria sim de buscar uma reeleição. Beleza. Esse foi o Fauás Tarra, presidente da Câmara de Jundiaí, falando aí sobre a troca da frota, a renovação da frota, a diminuição do número de carros e também da possível reforma do prédio anexo da Câmara Municipal. Você está assistindo Novo Dia TV.